A Bíblia é um livro enorme, na verdade são 66 livros, mas por que tantos? Será que realmente precisamos de todos eles? Hoje eu vou te mostrar o que cada livro fala, então vamos lá. Começando por Gênesis, trata dos começos das coisas e afirma que Deus fez tudo. Deus criou o mundo e tudo nele. A criação mais importante de Deus são os humanos. Gênesis também fala dos começos do pecado, mas o pecado não vem de Deus, pois o pecado não é uma coisa que existe, é apenas uma corrupção das coisas. Os humanos se corrompem com o pecado, então, à medida que os humanos se multiplicam, o pecado também aumenta. Mas Deus ainda tem um plano para redimir o mundo. Gênesis fala dos começos do povo da aliança de Deus, o povo por meio do qual Deus vai abençoar o mundo inteiro. Deus escolhe Abraão para ser o pai desse povo da aliança, que ele chama de Israel. Êxodo trata da salvação do povo de Deus. O povo de Deus é escravo no Egito, mas Deus usa Moisés para libertá-los e levá-los para a terra prometida. Isso prenuncia como Jesus salva seu povo da escravidão ao pecado e os leva para o reino de Deus. Levítico trata da santificação do povo de Deus. Levítico é um grande e elaborado sistema de rituais e cerimônias, mas o propósito de tudo isso é que o povo de Deus possa ser santo, assim como ele é santo. Deus quer que seu povo seja separado como uma luz para o resto do mundo. Números trata do povo de Deus vagando no deserto. Logo após serem salvos, eles não foram imediatamente para a terra prometida. Em vez disso, vagaram no deserto por 40 anos, enfrentando muitos contratempos, desafios e punições. Deuteronômio é uma aliança que Deus faz com seu povo logo antes de entrarem na terra prometida. Deus promete bênçãos se forem fiéis à aliança e maldições se não forem. Moisés lhes dá essa aliança, mas infelizmente morre antes de conseguir entrar na terra prometida. Esses 5 primeiros livros são chamados de Torá ou Pentateuco porque são os livros de Moisés. Mas algo interessante a se notar é que os temas desses livros espelham a vida de um crente. Primeiro somos criados, então, em algum momento de nossa vida, somos salvos, e então Deus nos santifica. Sempre é Êxodo antes de Levítico, sempre salvação antes de santificação. Deus sempre redime seu povo antes de pedir algo deles. Mas a santificação não é um processo fácil, e sempre há muitas lutas espirituais e vagabundagens. A grande maioria dos crentes morrerá antes de entrar na terra prometida, mas o que importa no final é se foram fiéis à aliança de Deus. Portanto, no livro de Josué, o povo de Deus está bem perto da terra prometida, mas a terra está atualmente habitada por muitas nações mais, então eles terão que lutar para conquistá-la. Mas eles têm fé em Deus, então Deus os fortalece para que possam lutar pelo reino de Deus. O livro dos Juízes passa por um padrão que mais ou menos se repete. O povo de Deus próspera e se sai muito bem, mas depois esquece Deus, então eles sofrem e depois se voltam para Deus. Então, prosperam novamente. E cada vez que eles se voltam para Deus, é por causa de um juiz que Deus nomeou. O livro de Rute se passa durante esse período. É sobre Rute, que não é israelita, mas mesmo assim migra para a terra prometida e se junta à aliança de Deus. E ela não é uma pessoa comum. Ela é a bisavó do rei Davi, que é o ancestral de Jesus. Isso mostra que Deus muitas vezes trabalha através de pessoas que outros consideram insignificantes. E isso meio que se aplica a Davi, sobre quem é o próximo livro. 1 Samuel é todo sobre Davi, que começa como um simples pastor de ovelhas. Mas depois que ele derrota o gigante guerreiro Golias, todos veem Davi como mais um herói do que o atual rei, o rei Saul. E isso deixa Saul com muita inveja. Mas honestamente, você pode culpá-lo se as pessoas estivessem dizendo coisas assim? Mas, de qualquer forma, 1 Samuel é sobre a ascensão ao poder do rei Davi, porque eventualmente ele se tornará rei. 2 Samuel é sobre o reino de Davi. Começa muito bem e está se expandindo, mas aí Davi é informado de que ele terá um descendente que será uma nova e melhor versão dele, cujo reino cobrirá todo o mundo. E a razão disso é necessária é porque Davi não é perfeito, e eventualmente ele peça, e por causa disso, tudo vai por água abaixo para ele. 1 Reis é sobre o filho de Davi, Salomão.
Ele faz muito para glorificar a Deus, como construir um templo enorme e bonito, e dar muita sabedoria para o povo. Por exemplo, quando duas mulheres estão brigando por um bebê, Salomão descobre a quem o bebê realmente pertence oferecendo-se para cortá-lo ao meio. Mas Salomão também não é perfeito, porque eventualmente ele se torna um playboy total, e então as coisas também vão por água abaixo para ele. E assim, 2 Reis é sobre a espiral descendente dos reis que vieram depois de Salomão. O reino se divide em 2, e ambos os reinos têm muitos reis maus que se voltam para deuses falsos, e ambos os reinos acabam sendo destruídos por outras nações eventualmente. Mas, durante esse tempo, Deus levantou Elias, que chamou o povo ao arrependimento e à adoração a Deus sozinho. E embora ninguém tenha ouvido ele na época, mais tarde todos viram Elias como muito importante. Uma Crônicas cobre muitos dos mesmos eventos que 1 e 2 Samuel, mas enquanto esses livros são mais como biografias pessoais de Davi, uma Crônicas é mais como um livro de história sobre o reino como um todo. E fala sobre o surgimento do reino. 2 Crônicas é semelhante, exceto que fala sobre a queda do reino indo para o exílio babilônico. Ele foca menos nos pecados pessoais dos reis e mais nos pecados coletivos do reino. Mas algo a se ter em mente é que, mesmo quando tudo estava desmoronando ao longo do tempo, houve muitas reformas no caminho. Mesmo quando o templo de Deus estava literalmente sendo usado como um lugar de adoração a demônios, o povo de Deus não desistiu dele, e muitos profetas ainda tentavam reformar o templo. Este livro realmente termina em um momento difícil, mas nos prepara para a joia escondida que é Esdras. O tema deste livro é sinceramente a nostalgia. Você vê, os israelitas costumavam ter um grande, belo e glorioso templo, mas ele foi destruído, e eles foram enviados para o exílio. Eles eventualmente conseguiram voltar e reconstruir o templo, mas quando o fizeram, simplesmente não era tão bom quanto costumava ser. Não tinha a presença de Deus como antes, e eles não conseguiram recriar suas antigas experiências, o que é algo com que todos podem se relacionar. O livro de Neemias é sobre a mesma coisa. Por um breve período, parecia que os bons tempos estavam prestes a voltar, mas Neemias ficou desapontado quando percebeu que a nova geração não se importava em ser santa. Isso mostra que não somos capazes de recriar o que foi perdido, motivo pelo qual precisamos da esperança de que todas as coisas boas serão um dia restauradas. O livro de Esther é uma história realmente interessante sobre uma conspiração para matar todo o povo de Deus, mas através de uma série de coincidências malucas, como Esther se tornar a rainha, ela conseguiu resgatar seu povo. Agora, a coisa sobre este livro é que é o único livro que não menciona Deus pelo nome, mas através dessas coincidências, podemos ver que Deus é quem orquestra toda essa história. Curiosidade, o povo judeu ainda celebra a história até hoje, comendo triângulos. Se você se pergunta por que o mal existe, o livro de Jó tem uma resposta, ou pelo menos uma resposta parcial. Você vê, se só recebêssemos coisas boas de Deus, então só amaríamos a Deus pelas coisas boas que recebemos. Então, Deus permite coisas mais, mas se amarmos a Deus por meio dessas coisas mais, Deus as transformará para a redenção. E Deus também diz que há muitas coisas cósmicas nos bastidores que não entendemos. Salmos é a música da Bíblia, contendo um salmo para praticamente todas as emoções humanas. Provérbios é uma coleção de ditados sábios, e o livro de Eclesiastes é uma grande crise existencial sobre um homem que ganha tudo na vida, mas aprende que tudo é vaidade no final. É um livro muito deprimente, mas mostra a realidade deprimente de uma vida vivida sem Deus. Cantares de Salomão é um grande livro sobre como incrível são o amor e o sexo. Isaías é um microcosmo de toda a Bíblia. Geralmente é dividido em capítulos 1 a 39 e depois capítulos 40 a 66, assim como a Bíblia é dividida nos primeiros 39 livros e depois nos livros 40 a 66. Sei que os capítulos e versículos foram adicionados mais tarde, mas ainda são um padrão interessante, porque os primeiros 39 capítulos tratam de julgamento e o resto trata de esperança. Assim como o Antigo Testamento é associado à lei e o Novo Testamento ao Evangelho, e há muitos outros padrões interessantes. Portanto, faça o que quiser com isso, mas de qualquer forma, Isaías tem as profecias mais explícitas de Jesus em todo o Antigo Testamento. O livro de Jeremias profetiza a destruição de todas as religiões falsas.
Você vê, não importa quantos rituais religiosos você faça, se não tiver uma verdadeira fé, tudo é inútil no final, e Deus vai destruir isso. E é exatamente o que aconteceu com a religião israelita quando Deus destruiu seu templo e os enviou para o exílio na Babilônia. Logo após isso, Jeremias escreveu outro livro chamado Lamentações. Ele está muito triste que Jerusalém foi destruída, mas entende que o povo merecia. Ezequiel também fala sobre como a religião israelita foi ladeira abaixo e faz isso com imagens muito vívidas, mas também profetiza a esperança de que o esqueleto da religião de Israel será revivido e Deus fará uma nova aliança onde a lei será escrita nos corações das pessoas. Basicamente, Ezequiel profetizou que o Novo Testamento vai acontecer. Daniel faz algo semelhante, mas o faz em termos de reino. Daniel profetiza que Deus fará um reino eterno que durará mais que todos os reinos terrenos. Oséias é sobre como o povo de Deus está traindo-o e os compara a uma mulher infiel. Joel compara o dia do juízo de Deus a uma tempestade de gafanhotos que será para todas as nações. O ponto é que nenhuma nação escapará do julgamento de Deus. Amós também fala sobre o julgamento das nações, mais especificamente por causa de como elas oprimem os pobres. Abdias fala sobre o julgamento de Edom, a nação rival de Israel, mas diz a Israel para não se alegrar com o julgamento de Edom, porque Edom representa todas as pessoas. Você vê, Edom tem as mesmas letras em hebraico que Adão, e Adão representa a humanidade em geral, mas Israel representa qualquer pessoa que confie na aliança de Deus, e essas pessoas serão poupadas do julgamento do mundo como um todo. Jonas é a história que todos associam ao grande peixe, mas também é sobre a graça comum, o que significa que Deus ainda se importa com as pessoas que não acreditam exatamente nele. Você vê, Jonas era uma das pessoas de Deus, mas na história muitas vezes ele desobedeceu a Deus, e há muitos pagãos na história que não são do povo de Deus, mas ainda obedecem a Deus. Então é mais complicado do que os crentes são bons e os descrentes são maus. Miqueias é sobre a destruição de Israel por causa de sua corrupção, mas isso não é o fim da história, porque Deus vai levantar um novo governante que vai nascer em Belém e será um governante para todas as nações. Não mostra que Deus é livre para usar qualquer pessoa para seus propósitos, porque é sobre a destruição de Nínive, mas nos dois últimos livros, vimos Nínive sendo usada para os propósitos de Deus. Em Miqueias, Deus usou Nínive para destruir Israel como um julgamento, e Jonas mostrou que Deus ainda se importava com Nínive, mesmo que eventualmente fosse destruída. Abacuque é um apelo a Deus para destruir todo o mal, e a resposta é que ele fará, apenas seja paciente. Sofonias é provavelmente a profecia mais severa de julgamento na Bíblia, mas diz que Deus faz isso porque ama as pessoas, e que ele realmente se alegra nelas. É interessante que às vezes a profecia use a terceira pessoa para Deus e às vezes use a primeira pessoa para Deus no mesmo parágrafo. Fico imaginando por que isso é. Ageu diz que Deus vai tornar o templo grande novamente um dia, mas como ele vai fazer isso? Aí é que as coisas ficam reais. Zacarias é onde fica real Deus está vindo, e isso implica que Deus vai vir duas vezes. Ele vai morar no meio de seu povo, mas curiosamente diz que o Senhor vai enviar o Senhor para morar no meio de seu povo. Como isso funciona? E Malaquias diz que antes que Deus venha, ele vai enviar seu mensageiro à frente dele. Lembra daquele profeta Elias que queria que todos se arrependessem? Ele é o mensageiro que Deus vai enviar de volta à frente dele. E isso conclui o Antigo Testamento. O livro de Mateus é um grande livro sobre a vida de Jesus, indo desde seu nascimento até seu batismo, sua morte e sua ressurreição. E é escrito para um público hebreu, então se concentre em como Jesus cumpre as profecias das Escrituras hebraicas. Mostra que Jesus é o rei profetizado no Antigo Testamento e isso significa que ele é o Messias ou o Cristo. Marcos é outra história sobre Jesus, mas o retrata como um super-herói fazendo milagres a cada 5 segundos. Lucas também é uma história sobre Jesus, escrita de uma perspectiva não judaica, então se concentre em como Jesus é o Salvador de todas as nações, não apenas dos judeus, e também se concentra mais nas mulheres na vida de Jesus, como Maria, a mãe de Deus.
Agora João fornece uma perspectiva única sobre Jesus, porque os 3 primeiros livros são chamados de evangelhos sinóticos e se concentram principalmente no ministério público e discursos de Jesus, mas porque João estava no círculo íntimo de Jesus, se concentra muito mais nas conversas privadas de Jesus, o que significa que as coisas ficam profundas. Os evangelhos sinóticos se concentram muito no reino de Jesus, mas em João, Jesus fala sobre quem ele é. Todos os evangelhos reconhecem que Jesus é Deus, mas João vai mais a fundo no que isso significa. E, como resultado, entra em algumas coisas realmente cósmicas. Então Atos é a história de como a igreja começou. Logo após Jesus ascender ao céu, os discípulos estavam em Jerusalém, e o Espírito Santo desceu sobre eles e os capacitou a começar a igreja. E então a igreja se espalhou de Jerusalém para vários outros lugares. Isso aconteceu graças a um cara chamado São Paulo, cujo trabalho era pregar para todas as nações, não apenas para os judeus, e, ao fazer isso, ele escreveu muitas cartas para eles. Então vamos olhar algumas delas. Romanos é basicamente um grande resumo da teologia cristã. Paulo usa a lei e o evangelho para explicar todo o plano de salvação de Deus. 1 Coríntios é basicamente Paulo dizendo à igreja de Corinto para não ser tão estranha. Vocês estão agindo de forma tão sexualmente imoral que fazem os incrédulos pagãos em sua cidade parecerem a vós batistas. Paulo fala sobre como ter bons valores cristãos e como fazer coisas como amor, amizade e a ceia do Senhor corretamente. Em 2 Coríntios, Paulo parabeniza a igreja de Corinto por melhorar depois de receber sua primeira carta, mas então eles estavam se perguntando por que ainda estavam sendo perseguidos se tinham melhorado, e Paulo os assegura de que não é porque Deus está bravo com eles. Gálatas é sobre Paulo dizendo à igreja da Galácia para parar de pregar um falso evangelho. Você vê, alguns deles estavam dizendo que você precisa ser judeu para ser cristão, e Paulo diz que isso não é verdade. Você vê, quem conta como povo de Deus nunca foi baseado em quem é biologicamente judeu, mas sim quem confia na aliança de Deus, e todas as pessoas são iguais em Cristo. Efésios fala sobre como os relacionamentos cristãos devem funcionar. Isso significa relacionamentos entre maridos e esposas, pais e filhos, servos e mestres e entre amigos, e tudo isso à luz de nosso relacionamento com Cristo. Filipenses fala muito sobre se alegrar e sofrer, porque foi escrito por Paulo na prisão. Então Paulo diz que porque temos esperança em Cristo, sempre podemos nos concentrar no que é bom. Colossenses fala muito sobre o significado cósmico de Cristo. Você sabia que Cristo mantém todo o universo unido e que todas as coisas foram feitas para Cristo? 1 Tessalonicenses é sobre a segunda vinda de Cristo. Sempre precisamos estar prontos para isso, porque pode acontecer a qualquer momento, pode até acontecer agora. Desculpe, tive que olhar para cima quando exatamente isso está previsto para acontecer, e eu não poderia encontrar nada, então talvez esteja acontecendo agora. 2 Tessalonicenses é sobre como não devemos ser preguiçosos e como devemos ser diligentes e trabalhar duro. 1 Timóteo e 2 Timóteo são cartas de Paulo para Timóteo, que é um jovem pastor. Paulo dá muitos conselhos práticos sobre como ser um pastor e líder cristão eficaz. Tito é outra carta de Paulo, mas é para Tito, que também é um jovem pastor. Ele basicamente dá a Tito muitas das mesmas instruções que ele dá a Timóteo. Filemão é a menor carta de Paulo e é sobre um escravo que escapou de seu mestre e encontrou Paulo. Paulo pede ao mestre que o perdoe e o aceite de volta. Hebreus é um grande livro sobre como Jesus é melhor do que tudo. Melhor do que anjos, melhor do que Moisés, melhor do que os sacerdotes, melhor do que o Antigo Testamento, melhor do que qualquer coisa. Tiago é sobre como a verdadeira fé sempre produz boas obras. Pedro é sobre como precisamos sofrer porque somos cristãos. João é sobre como precisamos amar uns aos outros. Judas é sobre como precisamos estar alertas contra os falsos mestres. E Apocalipse é sobre como Deus vai fazer todas as coisas boas no final. No final, Jesus vai voltar, e isso vai ser realmente incrível. Então, basicamente, todos os livros da Bíblia contribuem para o grande retrato de quem é Deus e o que Ele está fazendo no mundo. E esse foi mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Até breve, Deus te abençoe.